Pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Aí, É, nada não? Oi. É? Então, pessoal, queria dizer mais uma vez que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, a gente podendo falar sobre educação em seus diferentes aspectos, né? Naquilo que a gente entende como educação transformadora, né? Eu sou Karina, eu sou diretora pedagógica da Escola Inquiri, essa escola localizada em Inquiripiracanga, que é Secovila, no sul da Bahia. E a gente tem alguns projetos lá, né? Um deles é a escola, que já tem 10 anos, essa escola. E a gente está aqui hoje para falar não só da Escola Inquiri, mas também de outro projeto que é muito importante para a gente, que é a Universidade Viva Inquiri, né? É um programa para jovens. E eu chamei aqui hoje o Bruno para conversar um pouquinho com a gente sobre esse programa, sobre esse projeto, né? Que acolhe jovens e que tem toda uma forma de fazer esse trabalho. E aí, antes disso, eu queria só deixar um pouquinho claro aqui, alguns eu já estou vendo que vem em vários encontros, né? Outros nem tanto, mas deixar aqui que a gente faz esse encontro sempre com o microfone fechado. E aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, você pode escrever no chat, tá? Que eu, como facilitadora, vou olhar a sua pergunta, vou trazer, a gente inclui aquilo que você gostaria que fosse trazido, tá bom? Então, você pode escrever lá. E queria chamar já o Bruno, que está aqui, para começar a poder falar já um pouquinho, se apresentar, falar sobre ele, sobre a universidade. Então, todo o nosso assunto hoje, pessoal, vai ser sobre adolescência e sobre os jovens, né? Eu vou trazer também sobre adolescência na escola Inquiri, adolescência sobre a visão que a gente tem sobre o que significa esse período da vida, né? O que a gente tem que aprender com a adolescência. E o Bruno vai falar bastante agora sobre essa juventude. Então, queria chamar o Bruno. Tá aí, Bruno? Oi, gente, tudo bem? Vocês estão aí me ouvindo? Estão conseguindo ouvir direitinho? Legal. Antes de mais, eu queria fazer um convite para vocês antes de eu começar. Eu queria pedir assim para rapidinho, todo mundo que conseguir, puder, não estiver em uma situação incômoda, poder abrir a câmera, só para a gente ver essa comunidade que está com a gente agora, essas pessoas que estão aí fazendo parte dessa conversa, assim, dessa horinha que a gente tem hoje, desse tema tão importante que é a educação. E aí, gente? Muitas caras, muita gente. Como é que vocês estão? Vamos brincar um pouquinho? Na universidade, a gente faz uma brincadeira que a gente chama de check-in. Tá aí a Emily. E aí o check-in é assim, é um joinha para ver se você tá bem, assim eu tô mais ou menos, e assim eu hoje foi um dia difícil, assim. Como é que vocês estão hoje, assim? Só pra gente saber qual o molde, assim, dessa galera. Como é que vocês estão? Legal. Acho que quase todo mundo aí joinha, né? Oi, Ian. Legal, gente. Então, acho que queria começar um pouco essa conversa. Antes de falar um pouco de mim, de me apresentar, quem quiser já pode fechar a câmera, assim, e aí a gente já consegue dar uma segurada na internet, aí a gente permite com que outras pessoas que tenham conexão baixa possam estar ouvindo bem a gente. Então, sejam bem-vindos. Ainda bem que vocês chegaram aqui hoje. Ainda mais para a gente falar desse tema que, para mim, assim, é tão... Então, antes de me apresentar e antes de começar a falar, eu acho que eu queria trazer um pouco dessa importância, assim, desse tema mesmo. Talvez alguns de vocês que me conhecem já me ouviram falando um pouco sobre isso, assim. Mas eu sinto que nesse momento que a gente está, assim, como civilização, como comunidade humana, essa faixa etária que a gente vai tratar aqui hoje, talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente tem para olhar, assim. A faixa etária, na minha opinião, né, eu tô dando uma opinião pessoal, a faixa etária talvez seja a mais importante da gente olhar.
E por que isso? Por que que esse e vem sendo um tema cada vez mais importante, na minha opinião? Eu vou contar um pouquinho da minha história, assim, só para a gente se conhecer um pouquinho melhor, mas adianto já para vocês que assim, o meu background, assim, ele teve sempre conectado com a educação, mas eu estava mais conectado com a educação pela parte da ecologia. Eu trabalho com ecologia há 12 anos, acho que já quase 13, e foi ecologia que me levou para a educação e a ecologia dentro da educação que me levou para estar trazendo esse tema aqui hoje. Por que isso? Eu não sei se vocês todos conhecem, uma conferência que acontece anualmente das Nações, das Nações Unidas, que é a COP. Aí teve várias COPs. Há uns anos atrás, em 2018, se eu não me engano, aconteceu a COP 24. Essa conferência, ela é como se fosse a conferência ambiental assim das Nações Unidas. E nesse relatório dessa COP 24 de 2018, o relatório dizia que a gente tinha 12 anos para conseguir parar algumas ações que a gente estava tendo como seres humanos para o clima, para a gente conseguir reverter as ações e os impactos do aquecimento, da mudança climática no mundo. E isso foi um dado assim que foi um antes e um depois da minha vida, porque quando eu parei para pensar, quando eu comecei a analisar, e vocês se a gente tem 12 anos, talvez uma criança está começando a jornada dela, talvez não vá conseguir chegar numa altura de poder fazer a mudança. Imagina, por exemplo, eu tenho um filho que ele tem 8 anos. Daqui 12 anos ele ainda vai estar com 20 anos. Ele vai estar justo nessa faixa etária que a gente está falando para trabalhar aqui agora. Talvez ele não consiga fazer tanta diferença nessa transição, né? Porque 12 anos para a gente conseguir fazer uma transição. Então, eu vejo como educador e como ecologista que um dos focos principais, assim, para a gente realmente conseguir fazer essa transição como humanidade, ela está nessa faixa etária. E aí eu queria contar um pouco para vocês assim da minha história, assim, só para a gente se conectar aí nesse ponto que envolve a juventude mesmo. Eu não sei como é que foi para vocês, assim, né? Eu vi várias caras aí, umas pessoas já conhecidas, outras nem tanto, mas a minha juventude, ela foi desafiadora, assim, eu diria, assim. E ela foi desafiadora porque eu nessa época não me senti encaixado, né? Que eu acho que é uma sensação bem comum assim nos jovens, né? Quando principalmente nessa transição, né? De você sair da escola, né? Sair do colegial e tá entrando, por exemplo, na faculdade, né? Vou falar um pouco disso um pouco mais para frente. E no meu caso ainda foi um pouco mais desafiador, porque eu me sentia totalmente desencaixado. Todo esse processo que as pessoas estavam fazendo não fazia muito sentido para mim. Então eu via todos os meus amigos entrando, não todos, mas muitos amigos meus entrando na faculdade porque era isso que tinha que ser feito. Eu via alguns amigos entrando sim na faculdade, mas com uma vontade grande de ganhar dinheiro, então escolhendo profissões para ganhar dinheiro. E eu não me sentia muito encaixado, assim, é como se aquilo não fizesse tanto sentido para mim, sabe? Não tinha nenhuma profissão que eu falava, nossa, é isso que eu quero fazer para minha vida. Não tinha nada disso que me motivou e me deu um direcionamento nessa época dessa juventude. Então, eu fui começando a identificar isso. Eu comecei já desde essa época querer descobrir isso dentro de mim. Assim, por que
por que eu não me identifico com isso? Por que eu não quero essas profissões? O que é isso que eu tanto não quero, né? Por que eu não quero, como todo mundo, ser publicitário, ou médico, ou advogado, ou engenheiro? Por que isso está acontecendo comigo? E aí, nessa busca, eu descobri que eu não me conectava com esse formato convencional de encontrar uma profissão, ficar trabalhando o resto da minha vida, ficar velho e aí poder me aposentar e poder aí, se eu tiver saúde, viver a minha vida. Então isso começou a deixar de fazer sentido justo nessa época da saída da adolescência, né, para a entrada na vida jovem. Porque para mim foi uma grande pressão, assim, essa transição. Foi uma grande pressão ter que escolher uma profissão para o resto da minha vida. Eu não estava pronto para fazer isso. Não sei como é que foi para vocês, assim, né? Tem bastante gente aí que está escutando a gente que fez faculdade. Se tiver, conta aí pra gente, vai contando aí no chat. No Oi. chat, tá. Não, Conta aí no chat duas coisas, assim. Se você fez faculdade, se você quiser escrever lá como é que foi para você, daqui a pouco a gente abre um pouco o microfone que a gente quer ouvir vocês também. Como é que foi esse momento, assim? Vocês se lembram desse momento da juventude? Vocês se lembram como é que são os jovens agora? Porque nessa parte da juventude que eu quero trazer um pouco para vocês, eu sinto que eu vejo que na educação convencional o ponto final, assim, o pináculo, né, como se a gente tivesse quando a gente fala de educação convencional, né, na minha visão, a gente está falando de uma curva, né, e o pináculo, o ponto mais alto dessa curva é essa chegada da universidade. Então aí eu falo mesmo de, né, você faz você está na escola e aí você estuda para aqui no Brasil prestar o vestibular e chegar na universidade. Esse é o ponto auge assim, né, da educação convencional, que tem a ver com você escolher uma profissão, escolher o que você vai fazer para o resto da sua vida. É aí onde quem tem filhos, né, que já foram para a universidade ou ainda tem filhos que estão estudando, provavelmente você está investindo o seu dinheiro muito para essa criança, esse jovem chegar nesse ponto, né? E aí, a partir disso, que hoje, trabalhando com jovens, eu comecei a gerar um questionamento. Porque, assim, voltando um pouco, vocês lembram lá da minha história que eu não estava adaptado, não sabia o que queria fazer, não queria ser médico, não queria ser nada? Eu descobri que eu não queria ser médico, não queria ser engenheiro, não queria ser nada, porque a profissão que eu queria fazer, que é a profissão que eu faço hoje, não existia. Não existe hoje, né? Hoje existe porque eu estou fazendo, né? Eu sou profissional dessa área, né? Inicialmente eu trabalhava com planejamento de design ambiental. Hoje eu sou educador e faço parte de um programa dentro de um instituto, né? Não tenho faculdade para fazer isso, né? Não tenho uma formação acadêmica para você fazer esse tipo de trabalho que eu tô fazendo, né? Assim como hoje existem dados e pesquisas que falam muito sobre isso, né? Porque aí fazendo a conexão de novo, não sei se eu tô sendo muito confuso ou vocês estão entendendo, mas fazendo a conexão de novo, né? De novo, o ponto áureo, o ponto auge da educação convencional é você chegar numa profissão. Mas se você parar para pensar, a gente está numa humanidade onde tudo está tão acelerado, as coisas estão mudando tão rápido, que muitas profissões, isso já é um dado, ele é um dado mesmo prático, que muitas profissões que existem hoje não existiam há 20 anos atrás. Algumas nem há 10, outras nem há 5 anos atrás. Então tem muitas profissões, cada vez mais profissões surgindo dentro dessa frente de aceleração assim do ser humano mesmo. Então cada vez mais coisas novas estão acontecendo. Aí eu estou falando desde de tecnologias mesmo, a
transições de educação, economia, política. Bom, podemos ficar aqui muito tempo só falando sobre transições, inovações e coisas que estão acontecendo novas, né? Eu acho que está todo mundo ciente disso, né? E aí, imagina que você está investindo grande parte da sua energia, tempo, dinheiro, dedicação para você chegar no pináculo, para a pessoa decidir uma profissão, e aí vai entrar dentro de uma universidade, que hoje elas são relativamente convencionais, né? Claro que existem coisas diferentes, para talvez você escolher uma profissão que daqui 5 anos nem sequer exista. Porque isso também acontece, né? Também tem profissões que ficam obsoletas, e cada vez mais, dado esses novos cenários de trabalho, cada vez mais vão ter profissões que não, vão ter que deixar de existir. Cada vez mais a automatização dos sistemas, eles vêm quebrando algumas profissões, né? A gente começa a ver um pouco isso como sociedade, mas cada vez mais a gente tem essa tendência das máquinas estarem assumindo posições de alguns trabalhos que são mecânicos, né? E aí, a gente entra um pouco nessa crise, né? Eu pensando um pouco nisso, eu entro um pouco nessa crise, assim, né? Para que a gente está formando, né? Para que a gente está criando educação, principalmente para esses jovens, né? O que esses jovens estão precisando de fato? Porque, como eu estava contando um pouco a minha história, essa pressão por escolher um trabalho, ela é muito grande. E ela começa a acontecer assim já na sua adolescência. Então, fica esse questionamento, né? Será que os adolescentes já estão sendo preparados na escola para depois conseguirem chegar como jovens e aí poderem ser bons profissionais? Como é que está sendo essa preparação dessa adolescência, né, que é um período tão conturbado para todos nós? E aí daqui a pouquinho eu vou convidar a Karina, vai falar um pouco sobre isso, porque ela lida um pouco mais com essa faixa etária dos adolescentes lá na escola Inquiri. E antes de passar a palavra para a Karina, eu queria só eu vou dar uma olhada no chat enquanto ela está falando. E aí, queria também perguntar para quem fez universidade, me fala lá no chat, você exerce a profissão que você fez a sua faculdade, ou você está fazendo uma outra coisa, ou totalmente diferente, ou um pouco diferente da universidade que você fez? Conta lá para a gente, que esse é um dado que eu sempre gosto de perguntar para as pessoas. Quer ir lá, Karina, falar um pouco, então, dessa adolescência, assim, desse período? Sim. Eu trabalhei na escola Inquiri 2 anos, se não me engano. Acho que isso com os adolescentes, né? Com essa faixa na adolescência, e eu comecei a ficar muito intrigada, assim, querendo entender um pouco mais o que acontece nessa faixa etária, né? E eu pude, assim, nas minhas investigações, tanto na prática quanto nos estudos, entendendo que a adolescência, ela é, na verdade, um segundo nascimento nosso, né? É como se a gente tivesse nesse período, e claro que a adolescência não é uma idade específica, né? Tem gente que com 12 anos, 11, né, já tem um desenvolvimento de uma certa adolescência, tem gente que é mais tardio, então não tem muito uma faixa exata, mas a gente começa a ter um quantum de energia que volta para a gente, né? Então a gente renasce, né? Então, o que acontece quando a gente é criança? A gente vive situações na nossa infância que são situações que são traumáticas. A palavra trauma pode parecer um pouco forte para você, mas são marcas, são registros da nossa história que tem a ver com os nossos relacionamentos, principalmente. E aí essas marcas e esses registros, elas vão fazendo parte de quem somos, né? Da nossa personalidade, de como é que a gente vai se entendendo no mundo. E aí na adolescência, né? E o que acontece antes da adolescência? Nós adultos, muitas vezes a gente não dá conta de toda a energia que a criança tem.
Quem convive com uma criança sabe como ela tem energia, como ela está o tempo inteiro criando, agindo, movimentando matéria, brincando. E isso tem a ver com essa fonte de energia muito disponível que a criança tem naquele momento. A energia dela circula, tem pouco bloqueio também emocional no corpo da criança. E o que acontece? A gente começa a sofrer esses bloqueios. Porque para nós adultos é muito difícil, muitas vezes, lidar com toda essa explosão de vida que é uma criança. Então, a gente, de alguma forma ou outra, a gente vai dando uma neutralizada na criança, né? A gente vai fazendo com que ela se encaixe na nossa visão de mundo, naquilo que é importante para nós adultos. Então, se para mim é importante que minha filha saiba se alimentar na mesa, eu vou estar ali marcando para ela, e às vezes até de uma forma talvez um pouco agressiva, e isso vai gerando marcas. Estou dando um exemplo simples, assim, para a gente poder entender. Se para mim é importante que meu filho não faça xixi ou cocô na cama, eu vou estar ali marcando para ele o quanto que isso é importante, vou estar, às vezes, até ficando brava, até brigando, talvez, e ele vai entendendo que ele precisa segurar os esfíncteres dele, por exemplo. Isso são marcas, isso são formas da gente ir neutralizando a criança, para a criança poder conviver com a gente, né, naquela nossa visão de mundo. Então, a gente, de certa forma, neutraliza. Só que a gente tem muita energia quando a criança nasce também. Por quê? Porque a gente sabe que ela é pequena, a gente sabe que ela depende da gente, a criança não pode fazer as coisas sozinhas, a gente vai ter que, como pai e mãe, assim, de primeira, você vai ter que botar muita energia. Depois que passa essa fase dessa neutralização da criança, vem a adolescência. Só que o que acontece? Na adolescência, ela já sabe fazer as coisas sozinhas, ela já aprendeu a se virar, ela já sabe talvez cozinhar, ela já sabe talvez, enfim, fazer o dever de casa sozinho, para quem está agora vivendo esse momento homeschooling com seus filhos, ela já sabe se virar. Então, supostamente, não deveria dar tanto trabalho, né? Só que como é um segundo nascimento da criança durante a adolescência, né? Quando ela vira adolescente, não da criança mais, mas do adolescente, ela tem de novo aquela explosão de vida. É como uma panela de pressão que estava ali contida, tá? A criança estava ali contida naquela panela de pressão e de repente a adolescência ela tem um resgate da própria energia vital dela. Então acontece aquela grande explosão, né? Como uma panela de pressão que explode para fora, né? Só que acontece, é difícil para a gente adulto entender isso. Por quê? Porque ele já cresceu, já é grande, né? A gente fala assim, já é grande, já sabe se virar, tá agindo que nem um bebê, tá agindo que nem uma criança, já não sabe fazer isso sozinho, por que você fica me pedindo ajuda? A gente não entende que ali é uma oportunidade para a gente poder curar os traumas que a gente viveu na infância. É como se eu pegasse a história da minha vida com tudo aquilo que me marcou, e na adolescência, eu tô com toda aquela minha energia disponível para poder olhar para aquilo de novo, para poder revisitar aqueles pontos de novo. Só que a gente não tem muito essa paciência e essa disposição, porque a gente nem sabe que isso está acontecendo. A gente nem consegue olhar para a adolescência com esse olhar de caramba, olha que oportunidade que eu tô tendo agora como mãe, como pai, né, de poder acompanhar meu filho em curar aquilo que ficou lá atrás. Dá um exemplo muito bobo, né? Então, um filho que era pequeno e a mãe trabalhava muito, por exemplo. A mãe trabalhava muito e a criança foi entendendo que ela tinha que ser, para poder receber amor e atenção da mãe e do pai, ela tinha que ser muito, muito boazinha. Então, ela foi ficando muito autônoma, muito pequena, ia bem na escola, não dava trabalho, não reclamava. Então, ela foi criando essa personalidade e ela foi se neutralizando, né, nesse sentido. Foi ficando com aquela capa por volta dela. Na adolescência, pode ser que ela comece a ter explosões de emoções muito fortes. E aí, os pais e as mães, geralmente, caramba, o que está acontecendo? Tem alguma coisa aqui... E aí, antes, quando era pequenininha, dava o piti, né? Finge que uma criança dá um piti, você, tá tudo bem, tem 4 anos, né? Agora, quando ela fica grande, é muito desafiador, né? Ela gritar, ou a adolescente já agora do seu tamanho gritar, ou adolescente falar forte. É difícil para a gente lidar com isso, né? Mas isso acontece, essa explosão.
E, na verdade, é uma oportunidade para a gente começar a entender o que ficou lá marcado, o que machucou essa criança, né? O que mexeu para ela. E aí ela tem toda essa energia para poder colocar para fora. E aí eu acho que é um momento muito bom para os pais e mães poderem fazer aquilo que talvez quando eles eram crianças não deu para fazer. Então é um momento em que é importante acompanhar, né? Eu acho que uma coisa muito importante para o adolescente é ele se sentir acompanhado, né? Se sentir acompanhado em quem ele é, na própria autenticidade do ser que ele é, né? Qual a autenticidade dessa criança, quem ela é. Então, se você lá trabalhava muito, no exemplo que a gente estava falando, quando o seu filho era criança, talvez agora seja o momento dele chamar os amigos para sua casa e você perguntar o que você quer, como é que eu posso te ajudar, o que você tem vontade de fazer, quer que eu te leve para a escola, quer que eu te leve na tal festa, quer que eu... E isso é meio impensável, porque a gente pensa, não, mas já cresceu, já está autônomo, por que eu vou fazer isso tudo? Por que eu vou, né, fazer a comida para ele, se ele já sabe? Porque talvez o pai e a mãe não deram tudo aquilo que a criança precisava. Possivelmente eles não deram todo aquele afeto e amor que a criança precisava. Então agora, na adolescência, é uma oportunidade para quase como se fosse assim, reescrever uma história, fazer de novo a história que tinha sido feita de uma forma. Talvez agora com mais consciência, o pai e a mãe podem fazer isso. E isso é um ponto. Queria trazer também para vocês um pouco sobre o amortecimento, né? Sobre tudo aquilo que a gente vê muito, né, na adolescência hoje, que são muitas vezes esses jovens, adolescentes, começando a se amortecer. O que é isso, né? É a gente sendo situações que foram difíceis na nossa infância, muito provável, até pode ser antes, mas situações que foram difíceis pra gente, e a gente acabar tentando escapar daquela dor ou daquilo que machucou, ou daquilo que incomodou através de um amortecimento. Então, hoje a gente vê muitos adolescentes, jovens, recorrendo àquilo que vai aliviar a dor. Então, é quase o medo de sentir a dor. Então, para não sentir a dor, eu fumo, ou bebe muito, ou... É uma falsa solução, essa adição, ela é uma falsa solução para aquilo que está por trás dessa dor, para aquilo que está realmente machucando. E ela acaba sendo, de alguma forma, uma escolha. Então, em vez de eu escolher lidar com aquilo que machucou, eu escolho essa adição. Então, essa é uma escolha. E por que os jovens fazem essa escolha? Porque muitas vezes os adultos que acompanham esses adolescentes não estão de fato acompanhando eles, não estão de fato ali do lado deles, acompanhando essa fase em que é uma explosão de emoção, explosão de energia. É isso que eu estava tentando explicar para vocês, é muita explosão. E muitas vezes aquilo extravasa o corpo até do adolescente, ele não sabe lidar com isso. É tudo isso voltando para ele, né? Então, a adição, né, ela entra como uma falsa solução, como uma estratégia de, não quero lidar com isso agora, não quero lidar com esse meu incômodo, com isso que está me machucando, então eu vou tomar remédio, ou vou beber, ou vou comprar muito, enfim, o que quer que seja. Então, ele acaba sendo uma escolha em não lidar. E essa escolha de, ok, vamos lidar com o que realmente machucou, vamos lidar com essa emoção que está chegando para mim, ela está conectada a essa rede de apoio, né? Os adolescentes, a fase da adolescência é uma fase em que a gente precisa muito de uma rede de apoio, de ter um coletivo que está ali entendendo a gente, que está espelhando a gente. A adolescência também é uma fase de muita experimentação, é uma fase em que tá tudo bem eu experimentar muito, né? Às vezes a gente fica muito rígido, né? Não, você começou a fazer, vou dar um exemplo. Você começou a treinar agora judô, você tem que treinar judô, você tem que ter o fim com judô. A gente tem essa coisa da disciplina, né? Da importância.
quase que o medo de que tem um buraco negro na adolescência que pode levar esse adolescente para as drogas e para o mundo e nunca mais ele vai voltar, né? A gente fica com essa... Tem lá por trás esse medo, um pouco essa neurose de que isso possa acontecer, né? E como é importante a gente limpar todas essas nossas crenças do adulto, né? Dos nossos medos, das nossas inseguranças. Porque quando a gente está vivendo isso, a gente acaba projetando isso nesse adolescente, acaba colocando em cima dele uma carga que já está sendo muito difícil para ele ser adolescente, já está sendo muito desafiador sentir essas emoções. Tem uma sexualidade muito grande ali, tem um monte de questões acontecendo. E se nós adultos ainda colocamos o nosso medo, a nossa projeção, as nossas dúvidas, né? Porque a gente não confia, muitas vezes, nesse adolescente, a gente não confia no caminho que ele tem que fazer para fazer as experiências dele, ele tem suas próprias experiências, né? Às vezes a gente não confia nessas experiências, a gente acha que ele não vai dar conta, né? Que algum amigo vai corromper ele, ou que ele vai perder o caminho dele, né? E a gente acaba colocando mais carga de algo que já é muito desafiador para aquele jovem adolescente viver. Então, como é importante realmente essa rede de apoio, esses pais assim atentos. E aí também tem os educadores, né? Os educadores atentos e disponíveis para esse extravasamento dessa adolescência, porque é um momento de muita dúvida também. Não sei quem eu sou. E como é importante, de novo, essa experimentação. Então, eu experimento uma coisa, eu faço ensaios aqui, né? Eu estou ensaiando sobre a vida social. É um grande ensaio. Eu ensaio ter relacionamento de um jeito, eu ensaio ter de outro. E como a gente, quando vai fazendo essas experiências, essas experimentações, esses ensaios, a gente vai se fortalecendo. Então, a gente às vezes acha que o melhor, então tranca seu filho adolescente para que ele não possa ir para o mau caminho, para que coisas ruins não aconteçam com ele. A melhor coisa que pode acontecer para ele é ele poder fazer as experiências, livre de julgamento, livre de projeção nossa, para que ele possa se experimentar e saber quem ele é. Quanto mais ensaio real, né? E aqui vem o desafio do mundo virtual, né? Eu realmente não sei o quanto que o mundo virtual gera conexão suficiente, experiência suficiente para a gente poder ter feito os nossos ensaios. Eu vejo hoje os adolescentes muito nesse mundo virtual, muito fechados em uma relação que ela é basicamente virtual, né? Eu não sei o quanto que isso dá força para eu criar os vínculos de que, ok, meu ser integrou todas essas emoções, eu ensaiei sobre os relacionamentos, eu estou seguro agora minimamente para eu poder ir para o mundo, porque eu sei o que é se relacionar, eu testei, né? Você testa. Então, como isso é importante, esse teste de relacionamentos. E como é importante que os adultos, a gente acompanhe esse relacionamento. E outra coisa muito importante que vem de todo esse trabalho é realmente gerar relação de confiança, né? A relação de confiança, ela é o que permite a nossa autenticidade, né? Quando eu sinto que confiam em mim de verdade, assim, em quem eu sou, no meu próprio eu, no meu próprio guia de mim mesmo, né? De mim mesma, eu vou me sentir livre para fazer minhas experiências e para ser quem eu sou. A gente vê nesses cursos de autoconhecimento, que lá em Piracanga a gente trabalha muito com isso, né, com autoconhecimento, a gente vê como nós adultos voltamos lá para os cursos de autoconhecimento para saber quem a gente é, quem eu sou, o que significa ser eu nesse mundo, né? A gente não sabe o que é ser a gente. E a adolescência é um momento que marca isso. É um momento que marca eu saber quem eu sou, eu poder experimentar quem eu sou. Então, a importância da gente abrir realmente para a autenticidade do ser, para ele poder experimentar, ser quem ele é, errar, tentar de novo, errar, para que nossos padrões de exigência de lugares e de como eles têm que ser não recaiam sobre esses adolescentes e que eles não se sintam
pressionados, né? Essa pressão do eu tenho que ser, que é um pouco que o Bruno falou, né? Eu tenho que chegar, né? Eu fico toda a escola me treinando para chegar nesse ápice. O quanto que isso não é estressante, né? E esse estresse que ele vai acumulando no nosso corpo, né? Tem um estresse que ele é natural para uma defesa, né? Esse que libera cortisol, adrenalina no nosso corpo para a gente poder se defender, mas tem essa liberação, né, desses hormônios constantes que geram um estresse crônico no nosso corpo. A gente fica estressado. E aí depois a gente pode chegar a ficar deprimido. Dessa depressão, né? A gente vê muitos suicídios. E isso vai acontecendo porque estão muito estressados, porque tem muita cobrança, tem pouca confiança. Eu não confio no adolescente, não confio nas escolhas dele. Eu estou ali controlando, eu estou ali querendo garantir que ele vai ser alguém na vida, como se ele não fosse ninguém ainda. No nosso olhar, ele ainda não é ninguém, porque ele ainda não tem uma faculdade, porque ele não fez um pós-doutorado, porque ele não fez um doutorado, ele não é ninguém. Por mais que a gente não fale isso, isso fica ali na aura da criança, do adolescente, aquilo fica marcado. Ele percebe, né, que a gente não está confiando nele. E ele se sente estressado por essa cobrança. Eu tenho que decidir minha profissão, eu tenho que decidir o que eu vou ser, eu tenho que decidir. E muitas vezes eles não têm preparo, que era o que o Bruno também falava, eles não têm preparo emocional para isso, porque a escola focou em pouca aprendizagem, né? Eu tenho uma professora de um curso que eu faço que ela fala assim que a educação ela é aneuréxica porque ela dá pouca aprendizagem, então a aneuréxica é que a gente fica magro de conhecimento, não tem conhecimento real, não tem aprendizagem real, e ao mesmo tempo ela é bulímica, porque a gente chega na prova e a gente vomita todas as informações, né? A gente só tem que passar naquilo, o estresse só tem que decorar para eu chegar e vomitar tudo aquilo, né? Eu nem sei o que eu aprendi, eu só vomito o conhecimento, que não é conhecimento, né? A decoreba. Então, essa é a educação que a gente está vivendo. Então, assim, realmente, será que essa educação está preparando um jovem adolescente para questionar coisas tão profundas quanto quem sou eu? E que deveriam ser normais, né? Deveria ser normal a gente nascer e aprender ao longo da nossa vida quem a gente é. Mas não, a gente não aprende ao longo da vida quem a gente é. A gente aprende a assumir as expectativas dos outros, né? A passar nas provas, a assumir aquilo que querem da gente, que esperam da gente. A gente aprende a agradar, né? Somos uma educação que forma agradadores, para a gente agradar os outros. E se sobrar tempo lá na frente, a gente agrada a gente, mas primeiro os outros. Então, pessoal, é isso. Tem tudo isso aí para a gente olhar. Queria falar um pouquinho com o Bruno mais, para o Bruno trazer mais alguma. Não sei, ele esteve lendo o chat, falar um pouquinho mais sobre isso, para a gente poder. Estamos aqui já nos 18 minutos finais. Se alguém tiver perguntas, eu posso ir olhando. E se o Bruno tem algo para dizer também do que eu refleti, a gente refletir junto. Acho que foi bem legal assim poder ouvir você e também dar uma olhada lá no chat. Tem muita diversidade assim dentro de experiências que foram acontecendo aqui, né? Vi assim, acabei pegando assim duas, uma da Camila que ela estava falando, né? Ah, será que eu trabalho com aquilo que eu me formei? Porque às vezes tem essa pergunta, né, dentro de nós, assim, né? E tenho a certeza que nada que a gente faz, nada do que a gente aprende na vida, ele é inútil, né? Em algum momento a gente acaba encontrando o nosso caminho, né? Eu vi ali alguns relatos de pessoas que, sei lá, deram uma mas aí a caminho, alguém trabalhando em parte terapia, bom, relatos aí de pessoas que acabam se encontrando. Mas aí é isso.
a pergunta que fica é, será que todo esse sistema educacional, principalmente para esses adolescentes e para esses jovens, ele está já podendo dar essas ferramentas para a gente encontrar isso que, para alguns de nós, assim, é extremamente importante, que tem a ver com viver os nossos sonhos, viver a nossa felicidade, conseguir estar servindo uma sociedade saudável, né? Porque isso também acaba sendo uma coisa importante. Principalmente, será que a educação está formando esses seres humanos capazes de liderar esse novo futuro, esse futuro que a gente está entrando, né? Esse futuro aonde o incerto ele existe, né? Diferente disso que, por exemplo, a Karina estava até falando, né? Da gente, a Karina falou e aí também com a Cristiane, que estava com a filha em casa, se não me engano. Pode ser que eu esteja enganado. E aí a filha dela estava fazendo atividade de fato, né? E aí quando a gente tira a paixão daquilo que a gente está fazendo na vida, a vida perde um pouco o sentido, né? A gente se desconecta assim de cria essa educação para menos resultado e para menos resultado prático, né? Tipo fixo, né? Que é isso. Todo mundo tem que chegar na universidade, ser um profissional para depois ganhar muito dinheiro, para depois, sei lá, trabalhar o resto da vida toda para gastar todo o dinheiro que fez trabalhando para depois se aposentar. Como é que a gente forma pessoas com uma outra vertente? Como é que a gente forma uma educação onde talvez a realização ela está em primeiro plano, né? Eu acho que essa é uma boa pergunta, assim. Eu acho que tem algumas perguntas aí no chat, Karina, que acho que dá para a gente ir respondendo e deixando invertendo aqui daqui a pouquinho o cenário. Aí tem o Paulo, que está falando sobre algumas coisas, mudanças sociais, desafios do individualismo perante a integração social. Aí tem uma pergunta para a Karina, que é qual é o caminho para evitar tudo isso? O que podemos fazer? É sempre Pergunta, difícil, né? né? Quando a gente eu acho que é muito natural esse tipo de pergunta, né? Quando a gente traz um monte de questionamento. Não tenho uma resposta, eu não tenho uma resposta, assim, né? Sobre o que fazer necessariamente, mas eu sinto que é legal a gente se questionar sobre esse tipo de assunto, que é tão vital para a gente, né? Enquanto indivíduos e enquanto sociedade. E que a gente tem que continuar se fazendo perguntas. Assim, eu tenho aprendido muito sobre a gente fazer perguntas, menos sobre ter alguém que responde e ter a resposta certa, né? Que isso também foi o que a gente aprendeu no nosso sistema educacional, né? O professor, detentor do conhecimento, né? A gente é depositário, deposita na gente o conhecimento. Então a gente tem uma tendência a um certo imediatismo mesmo, né? Assim, como é que faz e como é que resolve, né? Nomeei um monte de fatores, né? E acho que é importante a gente sempre ter esse questionamento. Mas eu, Karina, no meu nível assim individual, o que eu tenho entendido como um caminho é o autoconhecimento. Eu tenho entendido assim que tem uma transformação minha, pessoal, individual, que acontece no meu dia a dia e que isso vai reverberando na minha vida e vai reverberando nas minhas relações e reverbera na minha comunidade, reverbera na minha família, na escola que eu estou envolvida. Então, eu percebo que quanto mais a gente vai percebendo as nossas próprias limitações, elas vão deixando de afetar tanto, porque a gente já está observando elas, né? Elas não estão atuando autonomamente na nossa vida e tomando decisões e fazendo escolhas sem que a gente nem faça perguntas. Então, assim, fazer perguntas, eu sinto que é um bom começo. E por que que é assim? E por que que eu ponho meu filho nessa escola? E por que que eu deixo que essa pessoa me diga como eu tenho que viver minha vida? E por que que eu perguntar?
Assim, começa perguntando, onde tem inquietação, pergunta, se auto-pergunta, pergunta com um grupo de amigos, enfim, fazer perguntas é uma forma muito boa de um começo, assim, eu sinto. Então, acho que eu poderia dizer para a Cristiane, não sei se foi muito satisfatória a minha resposta, Cristiane, mas foi o que eu posso te dizer hoje. A gente trouxe mais, né? Aí eu gostei muito, que estou muito feliz que o chat está bem ativo, a gente está trazendo várias reflexões, acho que está todo mundo acompanhando, né, aqui as reflexões. A Bianca pediu para falar um pouquinho sobre novas escolas, né? Realmente a gente pode ficar, né, eu e Bruno, provavelmente falando muito tempo sobre essa antiga escola, né? Que eu sinto que ela está aos poucos morrendo, né? Que é até algo que a gente estava conversando outro dia, né? Como a medicina avançou, como a tecnologia avançou, mas se você entra numa escola que há 100 anos atrás e entra numa escola hoje, a configuração está muito parecida, né? Muito pouco se é uma tecnologia que não inovou, né, a educação. Uma tecnologia que estagnou ali, né, de como a gente educa. Então, realmente dá para a gente falar muito dessa educação. Tem muitos aspectos sobre essa educação tradicional, né? Sobre novas escolas, Bianca, a gente pode falar, talvez, fazer um encontro desse só para contar mais sobre a escola Inquiri, né? Uma escola onde a gente trabalha com projetos, onde a gente valoriza muito a autonomia das crianças, na escolha do que eles querem aprender. Dentro disso, a gente não tem professor que fica ali professando alguma coisa, né? Não profeta. A gente tem os educadores, que são tutores do projeto que a criança quer fazer, a gente acompanha esse desenvolvimento emocional, né, através da comunicação não violenta, através de autoavaliação, enfim, tem vários dispositivos pedagógicos que a gente usa na escola Inquiri que a gente sente que já são inovadores, né, nessa transição que a gente está vivendo, da velha escola para a nova escola. Mas a gente pode ter um encontro só sobre isso, tá? E aí você vem. Aí, muito legal, tem bastante coisa. Bruno, Ian aqui. Aí o Ian quer te fazer uma pergunta, Bruno. Saber como você enxerga esse momento de sensibilidade do planeta, especificamente com o Covid, e como é que isso pode estar gerando um despertar para os jovens por eles mesmos. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele é um momento bem delicado, assim, né? Acho que eu diria delicado porque eu vejo que cada um está vivenciando isso de uma forma específica, né? Aqui, por exemplo, a gente está, nesse momento, somos 25 participantes. Eu acredito que se a gente fosse perguntar como é que cada um está se relacionando com o Covid nesse momento e com tudo que isso envolve, eu acho que a gente teria 25 respostas diferentes, assim. Mas, por um lado, e é claro que isso é só um lado da questão, eu tenho visto esse novo movimento que está acontecendo num nível talvez um pouco mais global, como um movimento assim de encontrar soluções mesmo, um movimento onde essa juventude, porque é aquilo tudo que eu estava falando, assim, eu não sei se a juventude há muito tempo, não sei se lembra tão bem, mas acho que se lembra nível. É claro que existem casos que a gente está a juventude está tão abafada, né, pelo sistema educacional convencional, que você não tem nem a capacidade de buscar essa mudança, buscar essa revolução, buscar o novo mesmo, né, ao encontrar soluções para aquilo que você acredita, né, nessa transição para virar adulto. Mas eu tenho visto muitas coisas acontecendo no fortalecimento dessas novas soluções, muitos questionamentos, assim, que nem a Karina está falando, né, sobre muita gente começando a se questionar por muitos aspectos, né, e principalmente porque eu vejo que teve uma oportunidade que, claro, como eu disse, eu acho que cada um está vivenciando ela de uma forma. É claro que tem situações assim que são muito delicadas e muito desafiadoras mesmo, assim como
falaram aí no chat, né, da população um pouco mais de baixa renda, com certeza. Mas, de uma forma geral, a gente começa a se enfrentar. Eu vejo muita gente começando a se enfrentar com toda a realidade que a gente já estava vivendo e que, em algum nível, ela estava encoberta por algum motivo. Ou porque eu vejo, por exemplo, casos de pessoas que estão convivendo com os filhos e estão, de fato, começando a descobrir os filhos nesse momento, porque os filhos passavam grande parte do tempo na escola e os pais passavam grande parte do tempo trabalhando, então acabavam não se conhecendo, não estavam entendendo o que estava acontecendo de fato com aquela criança ou com aquele jovem ou com aquele adolescente. Então vejo várias oportunidades assim de uma conexão mais profunda de fato das pessoas estarem se vendo assim e estarem convivendo dentro das famílias mesmo, né? Porque no dia a dia, na nossa vida, a gente foi se afastando desse convívio. Então, respondendo a essa pergunta, Ian, especificamente com jovens, eu vejo muita inovação surgindo, muita vontade de questionamento e de encontrar soluções para algumas coisas. E, no caso, num âmbito mais geral, vejo uma grande oportunidade para alguns, que alguns estão tendo, claro que não são todos, mas de poder aprofundar nesse convívio, sem grandes desafios, né? Porque eu acho que algumas pessoas estão passando grandes desafios nessa estreitar de laços de convívio. E aí, a gente está chegando aí no final, eu acho que eu estou vendo ali o chat cheio, eu não pude acompanhar, não sei se tem perguntas ali, mas eu acho que a gente pode falar do chat daqui a pouco. Eu tenho uma sensação de que, assim, uma coisa que eu tenho levado, assim, que tem a ver, que se conecta um pouco com isso que a Karina falou, né? A gente, quando pensa num educador, a gente pensa em pessoas que vão estar entregando respostas, assim, né? E na minha curta jornada, assim, eu tenho visto que os bons educadores, eles são as pessoas que fazem você se questionar mais do que responder as suas perguntas, né? Porque esses questionamentos, eles vão podendo abrir espaços assim para esse novo dentro da gente, né? E abrir espaço para o desconhecido, né? Abrir espaço para um novo relacionamento, uma nova educação, uma nova economia, uma nova ecologia, uma nova sociedade mesmo. E aí eu queria deixar uma pergunta aqui para todo mundo, assim, que eu acho que devem ter vários pais aí, eu vi que tem alguns jovens, tem várias pessoas interessadas na educação ou trabalhando com educação. Então, fica a pergunta, assim, de imaginando isso que a gente estava conversando, né, que na educação convencional... Perdão, gente. Na educação convencional, o lugar a atingir, assim, é esse encontrar a profissão, entrar para a universidade, né? Tipo, esse é o lugar, assim, onde a gente vai atingir. Claro que depois a vida continua, você faz a faculdade, depois faz uma pós-graduação, pode fazer várias coisas, né? Mas é como se o ápice disso fosse esse encontrar dessa profissão, entrar para a faculdade. Mas eu queria perguntar para vocês, todos que estão aí, se a gente fosse pensar assim no auge do que seria educação, né? O que seria o auge da educação? O que seria o lugar a chegar, se falando de educação, né? E aí falando especificamente desse término, desse foco educativo principal da nossa sociedade, que é o adolescente e o jovem, né? Qual seria o lugar para chegar como educação? Para onde a gente está querendo caminhar, né? Quem quiser ficar aí com esse questionamento e respondendo lá no site não, perdão, no chat, seria bem legal. E é isso. Quer falar mais alguma coisa aí, Karina? Vou passar a bola para você. Não, acho que o chat, né? As pessoas falam mais algumas coisas, todo mundo gostando do assunto, que bom.
Vamos fazer então um encontro falando só sobre a escola Inquiri. Eu acho que é isso, algumas citações para a gente poder estudar. Também é legal isso, né, do chat, da gente poder indicar uns para os outros. E eu acho que é isso. Que podemos, acho que encerrar e ficar com essa pergunta do Bruno, né? Onde é que a gente acha que é bem esse lugar, né? O que a gente gostaria de entregar, né? Como educador, como pai, como mãe, o que você gostaria de entregar para essa criança, para esse adolescente? O que você gostaria que ele recebesse de você, assim, de verdade? Né? Eu acho que isso é uma boa pergunta também, né? Para a gente olhar para onde a gente quer chegar. Eu poderia responder por mim, né? Eu quero entregar um caminho para que as crianças possam ser felizes, né? Por exemplo, seria o meu. Quero entregar, não entregar a felicidade, né? Mas eu quero entregar que eles possam ser felizes com aquilo que eu estou fazendo, estou facilitando esse caminho, né? E quando a gente começa a pensar o que a gente de verdade quer, né? Pode ter alguém que quer uma profissão, tudo bem também, tá tudo certo. Mas quando a gente começa a olhar o que a gente deseja para o outro, a gente começa a ver o que eu estou fazendo na prática, né, no meu dia a dia, como educador, como pai, como mãe, para facilitar isso. Né? Assim, eu estou realmente, minhas atitudes estão condizentes, elas estão indo para esse lugar, ou estou fazendo uma coisa que na verdade está me distanciando, que eu vejo que distancia, né? A criança está ficando cada vez mais cinza, mas eu quero que ela seja colorida, feliz, por exemplo. Assim, fazendo uma analogia de cores, né? Então, acho que é importante a gente olhar para isso, né? O que a gente está querendo. É isso. Hum. Obrigada, Bruno, pela presença no nosso Escola Inquiri. E muito boa noite para vocês, queridos. Fiquem bem. Obrigada pela presença de todos. Foi muito bom estar É, com vocês. e aí, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem entrar em contato com a gente. Eu vou escrever aqui. Vocês podem entrar em contato com o Inquiri Piracanga procurando a gente, ou se precisarem de alguma coisa, podem contatar a gente diretamente para qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer debate, questionamento. E também eu acho que principalmente para qualquer contradição, assim, né? Acho que é importante a gente questionar também muito. Tá bom? Gratidão, gratidão mesmo. Obrigado. E a gente se vê daqui a pouquinho. Aí, só Tá bom? respondendo para não deixar as pessoas falando aqui sozinhas, eu vou botar aqui, pessoal, meu telefone. Para quem ainda está aí, quiser me mandar mensagem, perguntar alguma coisa pessoal, pode também, tá? E a gente conversa, tá aqui meu telefone. E a gente, todas essas lives, né, que não é uma live, todos esses Zooms que a gente está fazendo, eles depois vão pro nosso YouTube. Então tem o YouTube da Escola Inquiri, então todos os encontros que a gente já teve até hoje estão lá, tá bom? Então vocês podem passar para pessoas que tenham filhos adolescentes, enfim, que vocês queiram compartilhar esse bate-papo, tá bom? Gratidão, pessoal. Até.